Olá, alunos! Estamos aqui para disponibilizar hoje a vocês a correção das atividades sobre números inteiros. Então, a primeira questão tinha o seguinte enunciado: suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Então, aqui a gente tem a figura que foi citada na questão. Aí a questão pede o seguinte, ó, usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição. Item A, para dar a posição da cidade A. Então, a gente vai observar onde está localizada a cidade A através dos números inteiros. Então, a cidade A, a posição dela é o número mais 4. Aqui no item B é para dar a posição da cidade B. Então, a posição da cidade B está aqui no menos 2. O item C é para dar a posição da cidade C. Então, a posição da cidade C está no número mais 6. Lá no item D é para dar a posição da cidade D. A cidade D está no número mais 9. No item E, para dar a posição da cidade E. A cidade E está localizada no número menos 5. Vamos à segunda questão. A segunda questão dizia: de acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 quilômetros, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Então, nesse caso aqui, cada intervalo vai corresponder a 100 quilômetros. Então, aqui, à direita de 0 vai ser os valores positivos. Então, vai ser mais 100, né? Mais 200, mais 300, mais 400, mais 500, mais 600, mais 700, mais 800, mais 900. E do lado esquerdo de 0 os valores negativos. Então, vem menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500. Então, se está valendo aqui, cada intervalo corresponde a 100 quilômetros, é para dar as posições das cidades B e cidade C. Então, veja o seguinte. Lá na primeira questão, a cidade B, ela estava no menos 2. Então, aqui era menos 1 e aqui menos 2. Então, nesse caso aqui, ela vai estar no menos 200. Então, aqui fica a posição da cidade B. A cidade C, ela estava no mais 6. Então, aqui ela vai ficar no mais 600. Então, aqui fica cidade C. Então, vamos lá. Quais são as posições aí das cidades B e C? Então, cidade B é menos 200 quilômetros. E a cidade C é mais 600 quilômetros. Fica 600 quilômetros em relação à capital. E essa daqui é a menos 200 quilômetros em relação à capital. Terceira questão. Ainda de acordo com a atividade 1, e considerando que cada intervalo corresponde a 100 quilômetros, determine a distância entre as cidades. Então, determinar a distância de todas essas cidades aqui, A e C, entre as cidades A e D, B e A, e assim por diante. E a gente deve considerar que cada intervalo corresponde a 100 quilômetros. Então, vamos colocar aqui os valores na reta numérica. Então, aqui se localiza mais 100, mais 200, mais 300, mais 400, mais 500, mais 600,
mais 700, mais 800, mais 900. A esquerda de zero vai ficar menos 100, menos 200, menos 300, menos 400 e menos 500. Então, vamos dar a distância das cidades. Então, para isso, vamos colocar logo aqui os pontos, né? Onde é que se localizava cada cidade. Observando aqui, na primeira questão, o ponto A, ele se localizava no número mais 4. Então, aqui ele vai ficar no mais 400. Então, aqui fica o valor, fica o ponto A. O ponto C ficava lá no mais 6. Então, aqui é mais 600. O ponto D era lá no mais 9. Então, aqui vai ser no mais 900. O ponto B ficava no menos 2. Então, aqui é no menos 200. E o ponto E no menos 5. Então, aqui vai ser no menos 500. Perdão, aqui é o ponto E. Pronto, ponto E. Vai ficar no menos 500. Então, vamos agora dar a distância entre as cidades. Para dar a distância entre as cidades A e C, a gente vai contando aqui de 100 em 100, ó. De cada intervalo não vale 100? Então, do 400 para o 500 é 100. Do 500 para o 600, mais 100. Então, 100 mais 100, 200. Então, a distância entre as cidades A e a cidade C é de 200 quilômetros. Agora é para dizer a distância entre a cidade A e D. Então, a gente vai contando 100, 200, 300, 400, 500. Então, vai ser 500 quilômetros. Agora, a distância entre as cidades B e a cidade A. Do mesmo jeito, vai aqui de 100 em 100. Como é distância, vamos só contando. Não precisa estar colocando sinal positivo nem negativo em relação à distância. Então, vamos lá. Ó. 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Então, a distância de B até a cidade A é 600 quilômetros. Agora, vamos à distância da cidade E até a cidade B. Então, do mesmo jeito, ó. 100, 200, 300. Então, é 300 quilômetros. Agora, da cidade B até a cidade D. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 500 mais 100, 600, 700, 800, 900, 900 mais 100 dá 1.000, 1.000 mais 100, 1.100. Então, a distância seria 1.100 quilômetros. Agora, vamos dar a distância da cidade E até a cidade A. Então, vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 500 mais 100, 600, 700, 800, 900. Então, a distância de E até a cidade A é 900 quilômetros. Essa questão. Usando intervalos de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Então, é para localizar o ponto A de abscissa mais 3, o ponto R de abscissa menos 2, o ponto B de abscissa menos 6 e o ponto S de abscissa mais 7. Então, eu já deixei aqui a reta numérica previamente desenhada e a gente vai localizar esses pontos. Veja lá, o ponto A ele tem que ser de abscissa mais 3, então ele fica aqui, ó, no mais 3. Aqui vai ficar o ponto A. O ponto R é um ponto de abscissa menos 2. Então, o ponto R vem para cá. Menos 2. O ponto B de abscissa menos 6. Então, aqui se localiza o ponto B.
aonde está o número menos 6. E por último, o ponto S de abscissa mais 7. Então, vem aqui, ó, ponto S de abscissa mais 7. Agora, para a quinta e última questão. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius. Então, aqui a gente tem aqui a reta numérica com as cidades e está registrada aqui duas temperaturas. A cidade E está com menos 9 graus Celsius e a cidade F com menos 7 graus Celsius. Ó, com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius estará localizado. Então, vamos lá, né? Tem aqui sobre o ponto M, entre os pontos L e M, entre os pontos I e J ou sobre o ponto J. Então, veja o seguinte. Aqui tem o menos 9, do menos 9 já foi para o menos 7. Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Menos 9 era para ter entre eles dois o número menos 8. Então, vamos fazer a contagem procurando localizar, ó. Menos 9, menos 8, menos 7. Aí, depois do menos 7, é para ter o menos 6. Aqui, no G, fica o menos 5. Então, vamos continuar localizando. Menos 5, menos 4, e aqui seria o menos 3. Menos 2, e aqui seria o menos 1. Então, aqui entre o I e o J ficaria o 0. Então, aqui seria o 0, para cá será o número mais 1 positivo. Então, a localização aí do ponto 0 graus Celsius seria entre as letras, entre os pontos I e J. A alternativa correta seria o item C. E se a gente quisesse completar, a gente poderia completar também. É porque eu nem completei aqui. Mas vamos completar, que é para ficar tudo direitinho aqui, ficar melhor de entender. Olha, vem aqui as localizações, ó. Menos 9, então aqui, ó, teria que ser menos 8. Ó. Aí, menos 7. Aqui tem que ser menos 6. Aí, menos 5. Depois do menos 5, menos 4, menos 3. Aqui fica menos 2, menos 1. Aí fica o ponto 0, aí o mais 1. Então, fica entre I e J.